qual a visão da doutrina espírita sobre os santos, que, aliás, sou devoto e também sigo a doutrina? Os espíritos de luz e a santidade têm alguma classificação? Gratidão. O que a gente pode dizer para o nosso ouvinte internauta? Olha, no livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec pergunta o que são os anjos. Resposta: os anjos são as almas, são os espíritos dos homens que eram bons. Então, quando a pessoa é muito boa na Terra, ela automaticamente vai para o mundo espiritual e se converte num espírito de razoável elevação e então exerce um papel de proteger pessoas ou de exercer um cuidado sobre alguma tarefa no bem. Quer dizer, os anjos nada mais são do que os homens bons do lado de lá. E os santos, quem são? Os santos é a mesma coisa. Eram bons do lado de cá e se transferiram para lá e continuam fazendo o bem que faziam aqui, só que sem corpo. Dessa maneira, portanto, não há na doutrina espírita uma diferença entre espíritos bons e aqueles que foram chamados de santos. Eu queria estar vendo uma curiosidade, aproveitar para falar. A palavra ação de santo vem da palavra ação de saudável. Então, quem são os sãos? São Francisco, saint, que é, né, saint, é de são, de saudável, porque são espíritos que se tornaram saudáveis, saíram da nossa maluquice, da nossa loucura. Então, para a doutrina espírita, essa é a percepção que ela tem sobre o que sejam os santos. Na Igreja Católica, os santos são cultuados, reverenciados, existem os devotos. E o Espiritismo concede, evidentemente, a todas as pessoas a crença que quiserem. Você é livre para ser devoto do que você quiser. Você é livre, absolutamente livre, para exercer a sua fé como você quiser. A doutrina espírita apenas considera que essa relação com um outro alguém que você se devota, ela pode não ser a forma mais adequada, mas isso é uma leitura que a doutrina espírita tem. Por que não é mais adequada? Porque de nada mais é do que alguém que passou por lado de lá. E que mais interessante do que devotar-se a ele seria viver de maneira digna para espelhar aquilo que esses homens fizeram, ao invés de cultuá-los. Mas não há, na leitura da doutrina espírita, nada de mal em você dizer assim: eu elegi Santa Teresinha para ser a minha protetora, ser a minha guardiã. Como eu poderia dizer, eu gostaria muito que Eurípides Barçanufo fosse o meu tutor no trabalho que eu faço. Guardado as devidas proporções, é a mesma coisa. Só que a gente não vai ser devoto de Eurípides, mas é uma pessoa com a qual a gente se sente mais próximo. Uns são com Bezerra, outros sentem mais proximidade com uma outra personagem do movimento espírita. Plenamente possível, né? Por quê? Porque os espíritos bons nada mais são do que as almas dos homens que eram bons. Não há nada de errado em se amar, né? Uma alma de luz, um espírito de luz, pela sua história, que às vezes a gente se identifica, né? A gente se sente acolhido, né, perante aquele espírito. E com esses espíritos iluminados realmente, eles têm outras almas que trabalham junto deles e que até acolhem, atendem aqueles que oram para eles. Mas o espiritismo realmente ele não usa essa expressão. A expressão santo, até onde sei, é usada pela Igreja Católica. Pelo menos aqui no Brasil. Os protestantes usam. Os protestantes não usam. E nós consideramos que são espíritos puros, espíritos de luz. Sabemos que a evolução ela tem gradações. Kardec coloca didaticamente no livro dos Espíritos, de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, a primeira seriam os puros, mas isso é uma questão didática para a gente entender esse processo. Agora, se você olhar nas obras básicas... Questão 100 a questão 113, que ele estava perguntando, questão 100 a 113, tá?
Sim, é 103. Olha, nas obras básicas existem várias mensagens e várias perguntas respondidas por espíritos que se identificaram como sendo santos. São Luís, Santo Agostinho, São Vicente de Paula, São João Evangelista, tem. E Kardec, ele decidiu que exclusivamente, manteria o nome de santos para aqueles que culturalmente são reconhecidos como santos, para os apóstolos de Jesus, para saber que aquele João é o São João apóstolo, aí ele põe o evangelista para saber qual do João que é, porque tem o Batista, e para os pais da igreja. Mas como uma maneira de não ficar Agostinho, que é Agostinho? Não, São Agostinho, todo mundo sabe quem é. Então, por essa questão de entendimento, ele manteve ali. Então, a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, encontra-se no Livro dos Espíritos, questões respondidas por eles, até Paulo, ele coloca Paulo o apóstolo, consta lá. Por quê? Porque são todos almas iluminadas, que atenderam ao pedido do Cristo de, mais uma vez, colaborando com ele, fazer com que relembrássemos a boa nova pregada por ele. Só que agora esclarecida ao nível que a humanidade está de entendimento, acrescentando novas informações.